Salve nação, Povo Fla, passando aqui rapidinho, este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, desde já não deixe de deixar seu like aí, valeu? Não deixe de compartilhar para os amigos em todas as redes sociais. Esse é o seu canal de notícia Rio Fla Notícias e vamos assistir a mais um vídeo bacana aqui no canal. Segue! Hoje foi assim, uma coisa inacreditável do Vinícius ser expulso. Depois de reagir, né? O Vinícius é expulso depois de reagir. Ele toma uma gravata e depois reage e é expulso. E hoje, finalmente, alguém do Real Madrid subiu o tom. Tem que ser mais. Demorou, né? Demorou muito. Mas o Ancelotti hoje foi para a entrevista com uma repórter, que a repórter abre a entrevista perguntando sobre o futebol, sobre o jogo e tudo. E o Ancelotti fala, você quer falar sobre isso mesmo? E aí começa... E o Ancelotti diz duas coisas que são muito, muito importantes. A primeira, ele diz... não tem mais. Não tem assim... mais o Vinícius. Ele falou, não tem mais. O Vinícius é a vítima, ponto final. E a outra, ele diz, é um estádio inteiro chamando um ser humano de mono, que é macaco. Ele falou, não é igual acontece em outro lá, que é um que você olha e fala, ó, você tá falando, não. Ele falou, é um estádio inteiro. Tem vídeo do estádio inteiro e ele diz, quando é um estádio inteiro, é um problema desta liga, o Ancelotti falou. Então, assim... Demorou, né, pro Ancelotti conseguir demorou pra alguém do Real Madrid, exatamente. Não sei se a produção consegue colocar, o Vini se manifestou, né, falando da La Liga e etc. E o presidente da La Liga se manifestou também, o Javier Tebas, dando porrada no Vini. Isso é inacreditável, gente. Tá eu diria errado. Pelo amor de Deus, gente. Eu diria que não é inesperado, né? Zero inesperado, né? Zero inesperado. É triste, mas não é inesperado. Foram várias manifestações, né? O Vini se manifestou nas redes sociais, seja nos stories, seja no Instagram, no feed, com um texto muito, muito bacana, assim, do Vini, se posicionando de forma muito firme. E o Ministério da Igualdade Racial se posicionou agora há pouco também, dizendo que vai notificar... Brasileiro. Até porque eu imagino que não tem Ministério da Igualdade Racial na Espanha do jeito que eles não debatem esse exatamente esse por isso assunto, que eu te fiz a pergunta. Dizendo que eles vão notificar as autoridades espanholas e La Liga. E que o governo brasileiro não vai tolerar racismo, nem aqui no Brasil, nem fora, que vão... Se a Espanha não se manifesta, o Brasil tá mais do que certo de entrar nessa briga. Porque o post do Vinícius Júnior, ele fala algo no sentido de... A Espanha a imagem que os brasileiros têm hoje da Espanha é de que a Espanha é um país racista. E o Vini diz, e eu não tenho como defender. Porque hoje, de fato, é isso que eu sinto. Então, o Vini vai muito bem no texto. Não dá pra generalizar, como o Paulinho falou sobre a Europa. Sim, claro. Mas a gente também não pode tirar o pé dessa discussão. E eu falava com o Alice isso mais cedo na redação. A sensação que a gente tem é que é isso, assim, o debate é tão... antigo, né? É tão atrasado deles que eles falam as coisas e se a repórter abre a entrevista num dia como esse, com um assunto tão claro e evidente que precisa ser debatido na entrevista, e ela quer falar do jogo, é porque de fato para eles isso não é um assunto importante. Incomoda, né? Não incomoda. Eu até coloquei no meu Twitter mais cedo, a galera pode ir lá, tem um corte. Tem uma rádio lá, uma televisão, que é um programa como o nosso. Prorrogação deles. Prorrogação. Sim, e aí o cara lá, um comentarista, faz um comentário dizendo que a culpa é do Vinícius Júnior. Tá no meu Twitter, eu botei. Ele fala, comentário do Vinícius. Aí qual é a reação que você imagina? Os caras da mesa vão discordar, isso não vai... alguém vai dar um esporro nesse cara. A própria empresa, a TNT Sports dele, recortou isso e botou no próprio Twitter como se fosse uma opinião normal. Como se fosse você, Douglas, falando do jogo. Como se fosse você falando, não, o Paulinho foi bem, o Paulinho foi mal. Eles fizeram. Então é uma coisa que a gente precisa discutir como sociedade. Não dá mais pra gente achar que é um, que é outro, que é um jogador, que é um outro. Talvez a gente tenha que falar sobre sociedade espanhola mesmo. E aí... inclusive, por exemplo, tem um jornalista que eu seguia e valorizava o trabalho dele, eu vou citar o nome dele pela última vez aqui, que é o Mr. Chip 2010, Perfeito. Que botou, depois do coisa, dizendo que era lamentável a atitude do Vinícius. Eu respondi pra ele e falei, é uma vergonha o seu comentário, estou deixando de seguir você e nunca mais cito o seu trabalho em nada que eu fizer. Que tá claro o que as pessoas pensam. A sociedade espanhola é uma sociedade que ou ameniza ou incentiva até o racismo, o caso de racismo. O seu Javier Tebas é um brincalhão. É isso. É um brincalhão. Seu Javier Tebas é um brincalhão.
Inclusive, eu tô lendo agora o tweet do Tebas, que eu não tinha nem enfim. visto. Se a produção consegue colocar. É uma das maiores vergonhas que eu já vi então, assim, como manifestação de alguém. Não tô falando de identidade, não, de alguém. E mais uma vez... Ele retuita o tweet do Vini, né? Isso. Porque o Vini fala, não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, o racismo é o normal na La Liga, é o que o Vini fala. A competição acha normal, a federação também, os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil, a Espanha é conhecida como um país racista. E infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender, eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Aliás, eu acabei de ver uma imagem do Vini chorando no campo, né? E é uma verdade o que o Vini fala, porque só a gente lembrar o caso do Daniel Alves, que jogaram uma banana em campo do lado dele, foi lá e comeu. E aí o Javier Tebas, que é o presidente de La Liga, retuita esse posicionamento do Vini e fala que eles já tentaram explicar ao Vini em várias oportunidades sobre casos de racismo. Inclusive que o Vinícius... Explicar o quê, meu chapa? Inclusive que o Vinícius não se apresentou nas datas que ele mesmo havia solicitado e que antes de criticar a La Liga é necessário que o Vinícius se informe adequadamente. Se informe sobre o quê, cara pálida? Cara, se uma liga como aí, ó, a espanhola aí não... tá o... Com a tradução embaixo aí, né? Que a tarja tá na frente. O tweet dele. Não, o tweet do ali Vini. é o tweet do Vini. Não te deixes manipular. E assegura-te de entender-te bem la competência. Não se deixe manipular e fique certo de entender bem todas as competências de cada um. E o trabalho que viemos fazendo juntos. Que trabalho, Javier Tebas? Isso é um brincalhão. Você poderia ser mais brincalhão. específico com a gente? Isso é um brincalhão. Porque isso, assim, é inacreditável. Chega e aí, um momento que não dá pra nem frase debater muita assim. gente, tá? O A frase Rafael do Leão Vini, se posicionou, A frase final do Vini, pra mim, acho que é a matadora, talvez. Talvez longe daqui. Ele fala disso. Eu vou continuar Eu lutando acho que vai falando isso, chegar um talvez momento longe que daqui. por mais que ele ame o Real Madrid, ele vai falar, pô, quero ir embora. Porque não dá. Pô, Douglas. O cara não tem paz. Mas eu vou te falar, cara, você teve uma carreira gigantesca. Sonho da tua vida, você tinha um sonho da tua vida. Não, eu entendo. E você realizou o sonho da tua vida. E as pessoas vão te tirar desse sonho da tua vida, é uma loucura, Mas né? só que é o seguinte, pô, o Real Madrid, um clube maior da Europa. Mas tem que se pronunciar de uma forma diferente. Ó, Claro. vai acontecer, próximo jogo a gente nem entra no campo. Perfeito. Nós não vamos, deu. Quer dar WO? Dá pros claro, caras, tá com tudo certeza. certo. De uma forma, porque a La Liga não se pronuncia, então o Real Madrid tem que tomar uma decisão, Perfeito. porque senão vai continuar acontecendo, e aí o Vini é expulso, cara. Cara, tu é xingado... Tomou e a gravata. Tomou a gravata e tu foi expulso. E assim, eu entendo... De novo, esse é um ponto que faz muita diferença, cara. Ele não tá xingando por um idiota, por um imbecil, por um verme. Ele tá sendo xingado pelo estádio inteiro, cara. Isso é muito grave. Quantos cabe dentro do Mestala? 50 mil, sei lá, 60 mil? Não, e não Cara, é de um time. São 50 mil pessoas. Todo jogo visitante. Então, é isso. São 50 Acontece mil isso. pessoas, ou próximo disso, ou ainda que sejam 20 mil espalhados pelo estádio gritando macaco para um ser humano. Cara, isso é um troço inacreditável, gente. Para onde essa sociedade vai parar? Aonde essa sociedade vai parar? O debate é esse. Não é um idiota que falou, porra, eu vou desestabilizar ele chamando ele de macaco. São um estádio inteiro xingando uma pessoa de macaco. Porra! E a Tainá falou com a verdade. Não é só também não é só o Valência. Não é então só a gente tá o falando de uma Mestala. sociedade, É gente. isso. A gente tá Por falando isso de é que eu falei. de um país. No meu tweet eu falei, sociedade lixo. Mas por Sociedade lixo. Mas por isso Não que o quando Brasil Douglas- seja o maior exemplo do mundo com Perfeito, relação a isso. perfeito. também, Não é. tá? Mas comparado Não é. a eles... Mas Brasil quando o Douglas fala, o Real precisa se posicionar, e aí entra o meu ponto. Eu acho que o Real não se posiciona dessa forma porque eles não discutem isso. E pra eles isso não é um grande problema. Nem pro Real Madrid é um grande problema. O presidente do Real Madrid O deu pres- alguma declaração? Perfeito. O Florentino também não aparece com a força que o Ancelotti apareceu hoje e que demorou pra aparecer. Demorou 6 meses pra aparecer. Sim. Porque, né, esse tipo de xingamento ao O Vini, Ceballos de também, crime, acho. acontece muito mais depois da Copa, né? Sim. É... O Ceballos também, no pós-jogo, eu vi ele falando. Ele foi perguntar de jogo também, a mesma coisa. Perguntar de jogo, ele falou, cara, estão desrespeitando o Vinícius Júnior todos os dias. Eu queria falar isso primeiramente e tal. Então, alguns caras subiram um tom, né? O Ancelotti é um, o Ceballos é outro. Vamos ver se alguns outros vão fazer a mesma coisa. Eu espero, de fato, que façam, né? E aí, só que assim, é isso. Se o Javier Tebas, presidente da La Liga, acabou de postar isso, eu sei lá se eu tenho esperança de que isso Esse é um mude. babaca. Agora, a grande questão é
e vocês estavam debatendo isso aqui, o Vini sair ou não do futebol espanhol. Ao mesmo tempo em que sair é você dar a vitória Sim. aos babacas, eu tô pensando do meu lado, né? Tipo, eu como mulher, Sim, tentando claro. me colocar, porque a única possibilidade, eu não sou negra, então não tenho esse lugar. Isso é um fato, você dá a vitória pra eles quando você se retira porque você tá incomodado. Mas, ao mesmo tempo, se for pra você viver incomodado, sai. Você é uma pessoa, né? Você é uma pessoa, é isso. Você tem saúde mental. Você tem sentimentos, isso também Claro. envolve É muita isso, coisa. então, assim, se... Falou de sonho, é o sonho do Isso. moleque que conquistou e foi campeão e tal. Mas só que chega uma hora que Cansa. não dá. Teu sonho vira pesadelo. Pô. Tu não tem, E, tu não assim, tem eu acho sossego, que não consegue jogar bola. Pô. Eu acho que sim, é maneiro tu usar o teu tamanho pra ser voz pra tanta gente. Sim. Mas isso tem limite. Chega uma hora e- que cansa. E você precisa entender qual é o seu limite. E Então, aí- isso é muito Perfeito. E individual. aí, a liga não tá do teu lado, os Isso. caras falam que não dá pra entrar. Porque aí você tá sozinho. Sim. Você tem os atletas. O clube, o treinador se posicionou. Um ou outro jogador. Mas o E clube... aí, quando a gente fala, O Douglas, clube como instituição também tá bem aquém. A gente tá falando bem de aquém, muito sociedade. aquém. Ainda mais pro tamanho que Muito tem. aquém. Da última vez que o Butraguenho falou sobre isso, foi uma vergonha o que ele falou. Ele quase falou. O Vinícius tem que passar por cima. Pra jogar no Real Madrid tem que ter... Quase que ele diz. Pra jogar no Real Madrid tem que ter carcaça dura. Foi quase que o Butraguenho falou. Aí eu te Ridículo. falo, Que é o, sei lá, presidente de honra ou o diretor de relações cheio de gente Acho que é. institucionais. competente lá. Acho que é Diretor isso. de relações institucionais do Real Madrid. Foi o que ele falou. Uma barbaridade. Uma barbaridade. Então, assim... E aí eu te falo, o duelo na Champions do Vinícius com o Reece James foi duro? Foi. O duelo na Champions do Com o Vinícius Arnold? com o Arnold Arnold foi lá duro? nas oitavas? Com o Walker foi duro? Foi, não teve isso, cara. Não tem nada a ver com duelo, jeito do Vinícius. Tem nada a ver. Porque a gente viu 3 times ingleses jogarem contra o Real Madrid na Champions e isso não aconteceu em nenhuma das 3 vezes. Então a gente precisa começar a discutir. Falar o que precisa ser falado de verdade. sem esconder e sem medo. Ele contribuiu para a eliminação de 2 times em 2 estádios históricos e hostis. O Vinícius- Anfield e Stamford Bridge. Aconteceu isso? Não Você aconteceu. ouviu alguém? Você ouviu alguém Os chamar o caras vieram Vinícius? abraçar ele ainda. Depois do Vini tentar dar uma lambreta no Walker. E aí, Falar, pô, isso aqui- Ele tá mais preocupado em virar meme do que a jogada em si. E aí, acho que tem um ponto que também, de repente, vale a cobrança. Mas é isso, como esse debate não chega lá, essa cobrança não acontece. Correto. Os patrocinadores. O patrocinador da La Liga tem que chegar no Javier Tebas e dizer: isso vai continuar acontecendo, então eu vou tirar meu nome. Eu não quero o meu Tamo nome fora. vinculado É isso aí. a isso, a racismo. Desde que o patrocinador esteja com o pensamento Perfeito. Alinhado. de que isso é algo grave. Perfeito. Se o patrocinador tem o pensamento de quem consome os seus produtos, ele vai achar que é mimimi do Vinícius. Se eles É continuam patrocinando é porque pensam igual. É isso. Acho que é importante. Bom a gente lembrar aqui do caso Robinho, o Santos desiste da contratação a partir da movimentação dos patrocinadores. Sim. Quando os patrocinadores se posicionam e dizem: a gente vai tirar o patrocínio se vocês contratarem um jogador condenado por estupro. Então, é importante que todos se posicionem do seu tamanho, né, da sua capacidade, mas que todos se posicionem. Mas eu acho que tem um ponto e positivo. façam alguma coisa. Tem um ponto positivo do Vini. Me parece que o Brasil abraçou o Vini, assim. Total. Totalmente. Todo Aliás, mundo eu tô que tá vendo no vários chat- clubes. O São Paulo postou, vários clubes que Eu não tô têm de olho- relação. Eu com tava o de Vini, olho né? no chat aqui, a galera abraçou, assim, legal, vários clubes, etc. Eu acho que é importante pro Vini perceber que ele não tá sozinho. O Vinícius Júnior não está sozinho. Se esses caras são racistas com ele, a gente, não vamos colocar tanto, mas o Brasil abraçou esse moleque que tem um mental, assim, fora da Moleque curva. do bem, dá pra ver que ele é do bem demais, assim. Ele só quer jogar bola. Só. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Paul Flá trouxe para vocês. Não deixe de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito aqui no canal. Estamos crescendo graças a vocês e vai ajudar mais ainda se você deixar o like e compartilhar para geral aí, valeu? Espero que tenham gostado de mais um vídeo e a gente volta com mais informações do Flamengo aqui no canal Rio Flá Notícias. Segue o Paul, vem!